Sejam bem-vindos a mais uma aula e nós vamos dar uma continuidade à aula de sombra. E logo depois nós vamos trabalhar com efeitos da sombra, mar, rosto. Vamos ver até onde a gente consegue ir. São 18 horas e 2 minutos. E o que nós sabemos até agora é que quando nós colocamos uma linha, nós estamos representando alguma coisa, e nesse caso eu estou representando o chão. E nesta linha, nós podemos dizer que aqui teria um objeto, bem aqui, ó, neste ponto. A outra coisa que nós entramos em entendimento é que, se nós colocarmos uma fonte de luz qualquer, essa fonte de luz vai emitir uma luz e vai bater desse lado aqui. Só que ela vai continuar, porém ela vai ficar interrompida nesta parte. Uma caneta amarela branca. Então, uma parte fica clara e a outra parte fica mais escura, que é a sombra. E essa luz vai continuar sendo interrompida pelo objeto. Aí, o que nós temos é uma área de sombra. Pelo bloqueio do objeto. Então, temos uma fonte de luz radial. É isso que nós sabemos. A outra coisa que nós sabemos é que podemos fazer isso em perspectiva. Podemos colocar este objeto como se a gente estivesse vendo uma simulação de um 3D, desse jeito. E assim, nós temos um chão, e esse chão é plano e está em perspectiva. E podemos pôr uma fonte de luz em algum lugar, por exemplo, aqui. E do mesmo jeito, essa fonte de luz vai emitir raios que vão ser interrompidos pelo objeto, iluminando de um lado e passando luz para o outro lado. E depois? Depois podemos seguir a linha, esta linha aqui, ó, de baixo, que diz o sentido que ela vai. Mas até onde vai a sombra? A gente segue a linha que passa pelo topo até bater pela linha da Terra, fazendo um triângulo. Olha, esse triângulo, a altura, esse comprimento e essa inclinação. Olá, Cauã, seja bem-vindo. Fazendo uma sombra até aqui. Outra coisa que nós vimos é que esse objeto está aqui, mas se esse objeto estiver aqui, vai acontecer a mesma coisa. Ele terá uma linha de projeção nesse sentido. Desse lado vai estar em sombra. Observação. Você tem dificuldade em observação de objetos? Tem que ser um pouco mais específico, porque a gente trabalha muito com o olhar. Aprender a olhar, certo? E a história da referência. Nossas primeiras aulas foram exatamente sobre isso. A gente tem que aprender a ver. Eu não sei há quanto tempo você me acompanha, mas se estiver me acompanhando desde o início do ano, você deve lembrar que eu falo muito
Nosso olhar nos engana. Por isso, nós temos que olhar várias vezes a referência e entender a proporção, a inclinação, e é baseado nisto. Agora eu estou fazendo uma aula extremamente geométrica, não é disso que eu estou falando, mas vamos tentar, tá? Vamos tentar falando alguma coisa assim, tá certo? Calma. Eu acompanho você também, deixa eu ver. Estou te seguindo, eu sou um dos 28, 30 pessoas que são seus seguidores. Nossa, você segue só 28 pessoas. Você tem mais seguidores e segue menos pessoas. Me sinto privilegiado. E eu estou te seguindo. Só um pouco. Quero ver onde eu coloquei as canetas. Acho que tá aqui. Aqui tem mais caneta. A gente fala muito sobre observar, sobre inclinação, sobre esses pontos e coisas assim. Hoje é a aula 117. Mas acredite, eu devo ter falado sobre isso durante 70 aulas. É bastante, né? São bastante aulas. Nossa, 70 aulas é muito. Eu não acredito. Ah, já sei. Eu pus uma bolsa. Está aqui. Achei. Você acha que para começar a praticar o desenho de forma gestual, Cauã, é exatamente isto. Não é só o gestual. Tem muito mais coisa. Vou dar uma parada aqui, ó. Vamos guardar, tá? Nessa parte, eu falei da elevação e da linha. Só para falar sobre isso para você, tá? Ó. Oi, Léa, tudo bom? Calma, espera aí. Ó, me clica aqui, vai aqui, ó, no Wilton, tá? Que é justamente disso que eu falo desde a primeira aula, acredite. YouTube, clica no YouTube, clica em abrir. E eu falei disso desde a primeira aula. Não vou poder falar agora, tá? Não vou poder falar. Oh, eu errei. É YouTube, parei. YouTube, não é Instagram, é o de cima. Vai no YouTube, abrir. Entra no YouTube, ó. Essa primeira eu falo de traço, proporção, cilindros e cubos. Depois falo de cilindro, cubos e proporção humana. E acredita, tudo isso vai ajudar na observação também. Por quê? É a geometrização. Aí nós temos o estudo da cabeça, poses dinâmicas. E tem uma parte que eu falo sobre o gestual. Quer dizer, todas elas têm um gestual. Todas as nossas aulas são baseadas em gestuais, tá? Quando a gente pega e estuda moda, também a gente fala de referência. Em todas elas. Tem uma aula que está travando, que alguém observou, que é de caricatura. Eu vou ter que fazer ela de volta. E nessa aula, eu falo num ponto assim. Você tem que fazer um trabalho de campo. Você tem que sair, observar, desenhar o que você vê. Isso é trabalho de campo. Desenhar as pessoas, desenhar o que você vê. Árvores, o que você vê. Então, isso vai ajudar, tá? Vai ajudar muito. Bom, eu vou ter que pegar aqui de novo. Sim, todas as minhas aulas estão no YouTube. Boa noite, Ana. Falei boa noite para todo mundo aqui. Para a Leia eu falei. Para Cid, boa noite, Cid. Então, ó. Eu desenho já tem muitos anos, mas sempre desenhei sem me preocupar muito com fundamentos. Bom, tá na hora de começar a se preocupar. Quando começar a se preocupar, você vai desenvolver muito mais. Confia. Agora vamos fazer para trás. Ó. Calma, eu vou ter que voltar na aula, tá? Não vou poder falar de desenho de observação, beleza? A linha vem para cá, o sol, a luz vem aqui, aí a gente faz a triangulação e tá à distância. É exatamente isso daqui. Sobre 3D, as minhas últimas aulas de semana passada inteira foi sobre perspectiva, tá bom? Calma, e vai ter 3D até o final. Vai me acompanhando, que mesmo na metade você vai ver 3D, tá? Volumetria tem desde a primeira aula. A gente desenhou esferas e cilindros. E elipses. Ah, nota. Para acompanhar esta aula é importante ter noções de como desenhar cubos. Vai ver em aulas que eu insisto. Treina cubos, vai, você tem que treinar isso. Eu imploro, entende? Tem aulas que eu imploro, sabe, calma? Para chegar nesta aula aqui, a gente passou por todo um processo de implorar. Foram dezenas de aulas implorando para vocês treinarem essas coisas, tá? Mas você entende, vai estar lá, você vai ver. Tá gravado lá. Ó,
Esta linha é de terra, vai da base do poste. Eu vejo a direção aonde eu vou colocar o nosso elemento. Eu vou colocar bem aqui, ó. Vamos ver o que acontece? Aí, ó, coloquei ele aqui. Vai lá que você consegue. Bom, o raio de luz vai sair ali por cima. Vamos pegar uma cor laranja para dar uma certa diferença. Beleza. Vamos lá. Aqui, ó, triângulo. Passou por cima, vem nessa direção e bateu aqui. Agora, aqui, ó, a sombra eu sei que vai estar até aqui. Viram? Consegue a sombra em todas as direções. Mas o que acontece quando a luz não é de um poste com uma lâmpada? O que acontece quando a luz é do sol? Tá certo? O que acontece? O cara está vendo a própria live, que está vendo a própria live, que está vendo a própria... Ah, é mesmo, eu adoro isso. Olha só, gente. Olha o efeito acontecendo. Aí. Ô, doideira. Caramba, tá girando, tá girando, tá girando. Acho muito legal esse efeito no infinito. E lá vai reduzindo. E vai lá aumentando. Bom, continuando. Não pode enrolar. Ô, Nemo, até você. Vamos voltar aqui. Para ver quem chega. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Perspectiva. Vamos ver o que acontece. O que acontece... eu deixo aqui para ver quem chega, para conversar melhor com vocês. Se o Sol for infinito, a ideia é o seguinte. Quando vocês têm... Aqui, ó. Vou colocar para cá. O chão. Tá aqui o chão. Ó, é um chão gigante, né? É um chão gigante. Vou colocar um poste aqui. E aqui eu vou colocar uma lâmpada. Então aqui vai ter uma lâmpada. Aí está. Bom, digamos que aqui eu coloque um objeto. Aqui eu vou colocar... Não, melhor. Vamos colocar uma bola. Aí está, uma bola, tá? Aqui eu coloco uma bola. E aqui eu coloco uma bola. Beleza. Eu vou colocar uma bola aqui. Aqui. E aqui. Eu vou colocar uma bola aqui, ó. Vamos ver, peraí, um pouquinho mais pra cá. Bem aqui, ó. E uma bola aqui. Vamos ver como que vai projetar a sombra em cada uma dessas bolas. Linha laranja. Aqui do centro, eu vou projetar uma luz que vai daquele canto, assim. Vou fazer desse lado para vocês verem o que está acontecendo, ó. A projeção. Percebem que aumentou? Aqui, ó. Ele foi aumentando, né? Olha o tamanho. Todas as bolas eu fiz do mesmo tamanho. Aqui ele ficou desse tamanho, certo? Vamos mudar o ângulo. Oi, Ju! Seja bem-vindo. Bem-vinda também. Agora aqui. Aí vai. Pronto, bateu aqui. Por causa da angulação, a sombra aumentou. Viu? Ela aumentou, tá vendo? Aqui
ela tinha esse tamanho, aqui tem esse tamanho, e por causa da inclinação, ela brilhou mais ainda. Viram? Vamos ver esse. Todos os três estão à mesma distância do ponto de luz. Então, todos os três estão à mesma distância. Todas as três bolas. Mas o chão se distancia por causa do ângulo. Ó, né? Ó a distância. Ó que enorme que ficou. E é normal isso. Por quê? Porque, além de ter mudado o ângulo de inclinação mudou também. Então, ficou bem maior. Então, esse tem esse tamanho. Esse tem uma sombra maior. Este tem uma sombra muito maior. Beleza? Isso é coerente para vocês, não é? Vamos ver o que acontece com essas três bolas. Aí vai. Essa está mais inclinada que essa. Logo, a sombra vai ser maior. Mas claro que não. Ela está perto do chão. Mas vamos ver. Ela está mais inclinada. Vai ser grandinha, né? Não vai ser maior, mas vai ser bem grande. Aí, ó. Ó, ela deu bem grandona. Mas não foi maior. Viram? Tá aí. A distância é esta. Percebe? Essa bola tem o mesmo tamanho que essa, mas como ela está distante, o raio aumentou pouco. O ângulo foi menor. E tudo tem a ver com a angular. Quando a gente estava estudando perspectiva, a gente falou muito de angular. E agora nós estamos vendo a angular na projeção. Não tem relação muito com o tamanho da bola. Tem relação com a distância da bola até o centro, que muda a angular e a forma como ela encosta no chão. Isso tem a ver com tangentes. Tá bom? Então, vamos lá. Próxima. Esta. Aí vai. É óbvio que ela vai ficar maior. Ó. A próxima ficaria maior ainda, né? Eu já mostro. Ó, bem maior. Vamos ver o tamanho? É esse tamanho. Ó. Mas mesmo sendo maior, ela está um pouquinho só maior do que esta, porque essa está mais perto. Então, ela tem um ângulo maior de aumento. Vamos ver a última? Aí vai. Bateu aqui. E foi até aqui. Ela saiu da câmera, né? Não dá pra ver pra onde ela foi. Vou aumentar um pouco, vou levantar um pouco a câmera pra ver até onde ela foi, tá? Vamos levantar a câmera, só um pouquinho. Pronto. Ó, dá pra ver um pouco mais. Vou colocar o papel um pouquinho mais pra trás. Foi até aqui, ó. Então, agora nós temos... Será que esse funciona? Vamos ver. As canetas estão velhas. Ah, funciona, ó. Aqui está o ângulo, né? É. Aí faz a sombra, fazer a sombra de outra cor. Será que essa funciona? Vamos ver. Funciona, que bom. Opa. Ih, tá parando de funcionar. Não importa. O que importa é que deu essa distância. Ainda não dá pra ver. Tem que levantar um pouco mais a câmera. Não tem problema. A gente levanta. Pronto. Agora dá pra ver. O tamanho deu esse. Ó, deu só um pouquinho maior. O que eu quero dizer? Quanto mais perto, maior é a diferença de distâncias. Quanto mais longe,
menor é a diferença das distâncias. Por quê? Pelo seguinte, é o ângulo. Aqui vocês têm um ângulo. Aqui vocês têm um ângulo menor. E quanto mais distante for o desenho, menor vai ser o ângulo. Quer dizer que esta bolinha a angulação vai ser menor ainda. Então vamos lá. Esse deu esse tamanho. E esse em vermelho deu um tamanho menor. Ó, mesmo o ângulo sendo maior, o tamanho está menor. Tá fora do desenho, né? Ué, cadê as escritas? Aí, Marinete, tudo bom? Tô desenhando diferentes ângulos. Nossa, Ju, é tão difícil isso. Vamos ver um pouco isso daí hoje, tá? Marinete, é sobre projeção. Ó, você chegou agora, deixa eu repetir. Ontem eu mostrei, né? Mas, ó, bem rapidinho. Imagina que aqui é o chão, tá, Marinete? Tá me acompanhando? Aqui, ó, você tem uma fonte de luz. Fonte de luz. Aqui, ó, eu fiz um poste. Aí, ó, a luz vai para toda direção, concorda? Eu estou fazendo esta luz vindo para cá. Bateu no topo. Então, aqui, ó, vai fazer sombra. E eu estou calculando, fazendo uma demonstração do tamanho desta sombra. Como a sombra aumenta. Isso daqui é para a gente partir para uma outra ideia. Estou fazendo uma construção de pensamento, entende? Quanto mais longe, mais paralelo parece que é a linha. Quanto mais perto, mais inclinado parece que é a linha. Assim, ó. Esta linha aqui, ó. Ela está nessa inclinação. Agora, esta linha aqui está parecendo quase paralela. Assim, ó. Entende, ó? Paralela, inclinada e paralela. Você viu? Hein? É isso que eu estou vendo. Viu, ó? Inclinação maior quando está perto, inclinação menor quando está longe. Então, quanto mais longe estiver o objeto, mais paralelo vão ser as linhas. E quanto mais perto, mais semelhante. Isso significa que, se eu pegar um objeto, aqui está, esse objeto, deixa eu ver como eu posso deixar ele, calma aí. Eu vou prender com isso daqui? Não. Já sei. Só um pouquinho. Tive uma ideia. Eu só preciso de um CD. Eu vou achar. CD. Aqui. Achei. Agora vai dar certo. Ó. Vê uma coisa? Tá aí. Esse seria só para segurar essa caneta, tá? Tá aí, tá segurando essa caneta. Perfeito? Tá. Vamos apagar essa luz. Vamos apagar esta luz. Vamos retirar os objetos. E essa caneta é para parecer que está flutuando. Vou pegar uma lanterna. Pronto. Vamos ver. Olha a sombra da caneta. Eu tenho que apagar a luz de cima. Pera aí. Aí tá. Agora você vê direitinho. Olha a sombra da caneta. Não é maior que a primeira caneta? Significa que esta linha tá vindo assim, ó. Se eu colocar mais perto, ó como aumenta. Vamos colocar mais para a esquerda para vocês verem, ó. Assim. Para cá, deixa eu tirar a régua para vocês verem direitinho. Caneta flutuando. Tá aí, ó. Ó como ela fica enorme. Então, quanto mais perto, maior fica. O ângulo muda. A caneta não aumenta, mas esse ângulo aqui, ó. Este ângulo aumenta. Agora, ó, eu vou deixar longe. Ó o que está acontecendo com a caneta. Agora, a sombra está o mesmo tamanho da caneta. Então, ela está paralela deste lado e deste.
quanto mais perto, maior a caneta. Então, se a luz estiver infinita, as sombras vão ser paralelas. Guarda essa ideia. Guarda muito bem essa ideia, tá? Aí, Marinette, agora está entendendo o que a gente está trabalhando? Hein, Marinette? Será que a Marinette só falou não estou entendendo e saiu fora? Ah, ela não faria isso. Isso não é legal de se fazer, né? Oh, meu, acho que ela fez isso. Então tá. Bom, mas vocês tiveram proveito que vocês fizeram uma revisão disso, tá? Oi, Guardião, tudo bem? Guardian of Light, Guardião da Luz. Bom, a gente tá trabalhando com sombra, Guardião. E eu tava explicando para a Marinette quando ela escreveu a mesma coisa. Que ela não entendeu nada. Aí quando eu fui explicar, ela sumiu. Agora você chegou também. Mas beleza. Então é luz e sombra. A gente está trabalhando com luz e sombra. Já que você é o guardião da luz, é o tema que você trabalha. Na verdade, você não é guardião da luz, você é guardião de luz, né? É off light, não é off the light. Beleza. Bom, por que isso é importante? Porque quando vocês vão fazer sombra, dependendo da qual é a fonte de luz, se ela for distante, a sombra vai ter um aumento de acordo com a inclinação do local. Por isso, vamos trabalhar com ponto de fuga agora. E a sombra e a luz. Eu vou tentar falar de um jeito que o Guardian of Light entenda. Né? Não estou chamando você de burro de forma alguma, é que você chegou agora. Então você perdeu a aula de ontem. Né? Ontem a gente já tinha falado um pouco sobre isso. Estou correto? Então vamos lá. Bom, então, lembra linha do horizonte? Vamos ver. Quero ajeitar a folha primeiro. Aqui dobra assim. Essa fica aqui. Perfeito. Acho que vocês estão vendo bem, né? Então vamos ver. Primeiro, nós tínhamos uma linha do horizonte. Ah, bota no carregador, meu. O meu está no carregador, não esse, o outro. Esse aqui está bem de carga. Mas se for necessário, eu boto no carregador. Ó, é bem fácil. Você bota no carregador, aí ele não descarrega. Não é? Assim, ó. Aqui tem um carregador. Tá aqui. Quer emprestado? Não entra aí? Não entra, não. Aqui, ó. Pronto. Agora, não vai descarregar. Linha do horizonte. Lembra da história de ponto de fuga? Lembra, né? Um ponto de fuga, todas as linhas paralelas vão para esse ponto de fuga. Assim. Aí está. Espero falar disso rápido, porque eu quero falar de rosto ainda, né? De ângulos diferentes, com sombra. Ó. Aí. Oi, Yong, como é que você tá? Aí. Pronto. Eu disse que existe um ponto chamado ponto de diagonal. E ele fica na diagonal. E vamos pôr esse ponto aqui. E ele me ajuda a calcular as distâncias, lembram? Aí está. Pronto. Vamos colocar o nosso... Aí, Ju, valeu. Que bom que você gostou aí. Vamos colocar aqui, ó, algum objeto. Por exemplo, a gente trabalhou com escada, né? Vamos fazer uma escada aqui. A distância da diagonal é a mesma dos dois lados, né? Opa, passei por uma outra live. Derrubei um objeto aqui. Saí da live. Pronto, voltei. Deixa eu ver o que eu derrubei. Foi na caneta? Tá escuro aqui, achei. Foi minha caneta amarela. Porque tá assim a tampa, laranja, né? Tá.
Vamos colocar um objeto qualquer aqui, uma escada, bem aqui, ó. Uma escada. Ou um barco, vamos pôr um barco. A gente trabalhou com barco, né? Vamos pôr um barco bem longe, ó, aqui, ó, o barquinho. Ponto de fuga, tá aí o barco. Então, nós temos um veleiro com 2 velas, dos 2 lados. E o reflexo do barco. A mesma distância que está aqui, eu repito. A mesma distância que está aqui, eu marco na água e repito para baixo. E desenho ele do outro lado aqui. Pego essa distância, coloco até o centro. Pego essa distância, coloco aqui. E coloco aqui. Tá aí o nosso barco, né? Como que vai ficar a sombra dela? Depende da luz, claro, depende da luz. Só depende disso. Então, se essa aqui é a parte de cima, a gente pode pôr a luz bem aqui. Mas pode ser. E como vai ficar a sombra? Assim. Essa luz, ela vai emitir raios de luz radiais em toda a sua volta. E, obviamente, ele vai emitir uma luz para cá. Eu desço uma linha normal até a linha do horizonte. Da linha do horizonte, eu vou pegar na base do mastro, sigo no mar, porque é plano, para cá. Ó, aqui é a lateral do barco. Eu fiz até aqui a luz, né? Aqui forma um triângulo. Então, a sombra do barco está aqui, ó. Vamos ver a sombra dessa ponta? Vou descer, bateu aqui, projeta onde caiu a normal, lá na linha do horizonte. Faço a linha do raio de luz passando pela ponta do barco e bateu aqui. Essa sombra vai vir até aqui, ó. E este, desce, faço essa linha no mar, na horizontal, passando pela linha onde ele desceu, ó, vai nessa direção. Pego a polpa onde que ela bateu, desço e bateu aqui. E aqui vai estar a sombra do barco. Esta é a sombra do barco, não da vela. E a sombra da vela? Ah, eu lembro, eu fui com um ponto de fuga, aquele barco. E a vela, né? Bom, vamos ver. Esta vela, tá aqui o centro. A linha da vela no chão aqui, ó, eu projeto. Em algum lugar desta linha vai estar a ponta do mastro. Esta ponta. Vamos ver aonde? Aí vai. Bateu ali. E fez o triângulo. Ó o triângulo. Este é o triângulo, ó. O mastro, sombra da vela. Vai dar até aqui. Esta é a sombra da vela. É bem comprida, porque o sol está quase se pondo, não é verdade? É claro que é verdade. E agora? A vela. Aqui tem uma vela e aqui tem outra vela. Uma vela triangular de um lado e do outro. Esta ponta, eu desço. Ó, aqui à frente, é aqui que cairia um palitinho no mar, na água, se eu soltasse um palitinho ali da ponta do mastro, né? Tá bom? Vamos ver. Agora, eu projeto o chão, vai naquela direção, passa por aqui, em algum lugar dessa linha vai estar essa ponta. Vamos ver qual? Laranja. Passou pela ponta. Em algum lugar dessa linha, bateu aqui. É bem aqui que está. Então, aqui está o mastro, ó. Da ponta do barco para cá. Tá, e a vela? Ela não liga esse ponto até esse ponto do mastro? Ela liga assim, ó. E aqui está a sombra da vela. E a outra vela? Oi, Pintando Aprendendo! Oh, meu Deus! É muita coisa, né, ONG? Tudo tem que ficar bom, mas uma coisa falha e fica ruim, né?
É verdade. É por isso que a gente tem que aprender todas as coisas, né? Tipo o olho. Sabe o que eu acho? Eu não vi o desenho, mas eu só tenho que ver para conferir. Eu acho que você errou na parte de puxar aquelas linhas paralelas no rosto e fazer a divisão antes de fazer o olho. Eu acho que foi fazer o olho sem medir. Será que foi isso? Eu teria que ver o desenho para ver, ó. Dessa ponta eu faço um raio, ela vai dar a mesma linha aqui, ó. E bateu aqui. É aqui que está a vela. E essa vela vai subir até o segundo mastro aqui, né? O segundo mastro. E vai ter a mesma altura, não vou nem medir, né? 2 mastros. Vamos dizer que tem 2 mastros. Aí vai. Estranho ter 2 mastros, né? Mas tudo bem. Eu errei. Daí, ó. Aqui está a outra vela. E aí está a sombra desse barco. Eu também não sei, gostaria de saber, mas só se eu visse, né? Agora vê uma coisa. Digamos que nesta parte aqui, ó, seja mais alto. Digamos que aqui tem um lugar alto assim, ó. Bem alto, né? É alto, mas não é mais alto que esse mastro, lembra? Tudo que tiver na linha do horizonte está na altura do olho do observador. Logo, o olho do observador está aqui. Então, vamos dizer que o observador está de pé, olhando o barco. E ele está bem aqui, ó. Bem aqui, aqui. Olhando o barco. Está aqui o observador. O olho dele vai ter que estar aqui. Se o olho dele está aqui, a cabeça é menor, né? Aqui vai ser o pubis. Isso é a proporção, né? A gente calcula a proporção. Calcula tudo, né? Tá aí. Aqui vai estar o ombro, aqui o braço e aqui está o observador. Ele está olhando o barco. Lá embaixo. A distância. Tá certo? É isso aí. Aí está o observador. O ângulo da cabeça. Vou falar sobre isso também. É verdade, melhor aprender sobre o rosto, eu acho, porque não adianta fazer sobre o corpo e não saber o rosto, o ângulo. Isso aí. Alguns comentários dessa live foram filtrados. Alguém falou alguma coisa que foi filtrada. Ó, se isso aqui estiver plano, aí você pode fazer uma linha assim, ó. Nessa direção. Esta linha, ó, passou pelo pé desse cara. Tá vendo? Pelo pé desse cara. E agora? A luz vai passar pelo topo da cabeça dele. Pronto. Então, a sombra dele vai estar nessa direção aqui, ó. Até aqui. Viu, ó? Essa sombra tá pra cá. Essa sombra tá pra cá. Mas que estranho, não? Vou fazer um segundo cara, só pra vocês entenderem bem. Ó, aqui tá a sombra. Vamos fazer um outro cara. Bem aqui, ó. Esse cara tá de pé. Ele tá com a perna aberta, ele tá maior porque tá mais perto. Porque a cabeça dele é na linha do horizonte. Ele tem a mesma altura desse cara, porque o olho passa na linha do horizonte, tá aí. O pubis é no meio. Aqui é a caixa torácica. Aí. Perna aberta. Olhando o sol, assim. Tá aí. Vamos ver a sombra? Aqui é o centro dele, bateu aqui. Como bateu aqui, aqui vai ter uma linha. Passa por esse ponto. Pronto. Aqui é o topo. E vai ter a outra linha. Será que esse funciona? Vamos ver. Ou funciona. Passou pelo topo da cabeça dele até chegar aqui. Ele tá com o pé bem no canto, é verdade. Ele tá quase caindo, ó. O pé dele ficou bem no canto aqui. Ele não tem medo de cair, você viu, né? Para saber a altura dele, tem que saber quanto mede uma pessoa nesse barco. Uma pessoa nesse barco mede esse daqui, ó. Então tá aqui. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas... umas 5 pessoas e mais até a água, tem o tamanho do barco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, esse desfiladeiro está 6 vezes 1 metro... Digamos que essa pessoa tem 1,70 m. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 7, 42. Vai 4. 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. Eles estão a 10 metros e 20 centímetros do mar.
Pode ser. Ou está contemplando o sol, ou está fazendo isso que você falou. Tanto faz. O importante é a luz e a sombra. Então vamos lá, projetar. Bateu aqui. Aqui vai estar a cabeça. Ó, passou pelo pubis. Aqui vai estar o pubis. Então aqui está a perna. O corpo vai aumentando, lembra? Assim, perspectiva agora. Ele aumenta por causa da perspectiva. Aqui está o pescoço. Sabendo onde está o pubis, a gente já sabe o resto. Tem. Aqui, ó, vai estar em sombra, mas não é ele que está fazendo a sombra. É o canto do esfoladeiro. Assim. A sombra da perna dele, ó, forma só um buraco de luz aqui. É perto. Ele pode mergulhar se quiser. Ele pode mergulhar no mar a partir daqui, se não tiver pedra ali embaixo, né? Agora, olha. Essa sombra está vindo para cá. Essa sombra está vindo para cá. Essa sombra está vindo para cá. Olha, vou colocar um tripé aqui. A 45 graus, né? Alguém tá pintando um quadro assim, ó. Nossa, um tripé baixinho, né? O cara tá sentado. Tá sentado. E tava no tripé baixinho. E aqui ele tá pintando um quadro. Bem aqui. Ó. Esta luz vai nessa direção. Aqui ele vai nesta direção, passa por baixo, ó, bem no meio. Bateu aqui. Ligo essa ponta para cada pé do tripé. Tá aí. Certo? Esse quadro eu desço, bateu aqui. Faço nessa direção. Aí eu pego aquela linha daquele mesmo jeito, bateu aqui. Ah, desculpa. A sombra vai ser a mesma para o ponto de fuga. Essa é uma facilidade. Então, a sombra tá aí, ó. E a cadeira? Essa elipse. Vai para o chão. Faço o triângulo. Aqui é o topo. É aqui que vai estar. Ou uma parte da cadeira pegou a sombra do quadro. Bem aqui, ó. A sombra do quadro. Tá aí. Então, aqui, ó, a sombra vem para cá. Aqui a sombra vem para cá. Aqui a sombra vem para cá. E aqui a sombra vem para cá. Pensar que tudo que tá fazendo tudo isso em ponto de fuga enquanto eu faço cubos. Aí, Ju, agora eu tô usando com ponto de fuga. É a segunda parte da aula de sombra, tá? É isso aí. É a segunda parte da aula de sombra. Tá. Vamos ver uma outra coisa agora. São 18h51. Se eu colocar esse daqui aqui, de pé, desligar a luz, isso daqui, vocês estão vendo de cima. E a sombra está bem aqui, ó. Bem aqui. Agora, de onde vem a luz? É a pergunta. Você sabe que a luz vem nesta linha, nesta inclinação. Mas não dá para ver, porque está de cima. E está fora. Se eu pegar esse laser, assim, ó, bateu. Olha que legal, ela reflete e faz uma volta em cima. Até dar a linha. Opa, ó, é nessa inclinação. É aqui, ó. A linha tá assim. Bem assim. Passando assim, ó. Se eu pegasse e colocasse caneta, eu ia descobrir a mesma coisa. Ela tá indo naquela direção. Então, a luz está em cima de mim. Certo? Se eu colocar uma outra aqui, a sombra está vindo para cá agora. E a luz está vindo para cá. Então, eu tenho esta linha e eu tenho esta linha. O triângulozinho já se formou ali embaixo. E eu sei que esta linha, se eu prolongar, ela vai diminuir e encontrar a luz. Vocês entenderam? Eu consigo descobrir aonde vai a luz só da foto de sombra. Eu sei que a luz está naquela direção, lá. Para lá. Fora da câmera. Certo? Por que isso é relevante? É relevante para a próxima aula.
A próxima parte da aula. Não sei se eu vou dar a próxima parte. A gente vai dar o rosto, né? Que você falou do rosto. Tá, vamos falar do rosto. Vou deixar isso aqui para amanhã. Amanhã eu não vou dar aula. Sábado. Isso aqui é uma esfera. Tá aqui a esfera. Aqui está o centro da esfera. Aqui está a luz vindo para essa esfera. Agora eu tenho que saber se essa esfera está para trás ou está para frente. Eu não sei. Mas, se ela estiver para trás, a sombra vai ser de um jeito, e se estiver para frente, vai ser do outro. Beleza? O que isso tem a ver com o rosto? Tudo. Vamos com calma. Essa esfera vai virar uma cabeça flutuante mágica. Já ajuda a Ju e eu já falo da esfera, né? Boa ideia. Acharam? Boa ideia? Bom, vamos dizer que essa esfera esteja para frente do Sol, tá? Do Sol. Tá ali o Sol, esteja na frente. Vamos dizer que essa esfera gigante esteja em cima, um pouco aqui, ó, na frente do barco. Tá para frente do barco. Então eu vou fazer a normal dela. Igual eu fiz em tudo. Na pessoa, no cavalete, na outra pessoa, no barco e no Sol. Acabei de fazer. Então, esse Sol vem até aqui. Aí está. É até aqui que vai. Bom, eu tenho esse ponto e esse ponto. Vou pegar a diagonal, traçar para cá e traçar essa diagonal para cá. E desse fugo eu passo aqui, encontro esse ponto e faço aqui um paralelograma. Bem aqui. Normalmente a gente coloca a elipse dentro do paralelograma. Mas dessa vez eu fiz o paralelograma dentro da elipse. Por quê? Porque essa é a lateral. Ó, essa é a lateral da esfera. A lateral. Então, é óbvio que esse canto vai ter que bater a elipse. Se eu fizesse dentro, não ia bater. Aí está. Esta projeção é a projeção do Sol. Então, eu já localizei onde ele está. Por que eu fiz isto? Porque, ó, esta é a linha do Sol que bate e vai passar pelo meio. Aqui está. Bem pelo meio. Por que eu fiz isto? Porque agora eu vou fazer aqui aquela ortogonalidade que a gente já treinou tanto, sabe? 90 graus, que a gente treinou fazendo flores e coisas assim. Por que eu estou fazendo isso? Porque esta linha eu vou subir. E bateu aqui. E essa linha que está atrás eu vou subir. E bateu lá atrás. Agora, eu faço uma elipse. É bem assim que ele está. Viram? Essa elipse, eu descobri aonde que está a sombra, que vai estar para trás disso aqui. Bem para trás. A sombra é para cá. Isso ficou claro? Oi, Gustavo! Bom, vamos transformar isso aqui num rosto. Digamos que bem aqui, nesta parte da sombra, eu faça a linha de simetria de um rosto. Eu sei que essa distância, eu duplico para cá, e aqui eu desenho um rosto de perfil. Como manda o figurino. Lembra? No meio fica o olho. No final da bola começa o nariz. Lembram disso? Então tem um olho aqui. Aqui está a sobrancelha. Aqui, ó, é a testa. Se aqui tem o olho, esse aqui vai para cá. Depois tem o zigomático. Aí puxa a pele e vai em direção à mandíbula. Aí está. Boca. Triângulo do nariz. E esse nariz vai acontecer que vai ter sombra para cá. Viram? E esse é 3/4, é mais fácil. Mais difícil fazer os outros ângulos que a Ju fez. Aqui vai estar o outro olho. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Oi, Alexandro. Não sei. Bom, eu vou ensinar a pintura digital depois, tá? Mas vai demorar. Vai ser lá em outubro, novembro. A gente vai para a parte do computador, né? Mas, assim, fora eu
Eu devo saber, mas eu não faço um catálogo. Tenho que começar a fazer catálogo de artista, né? Começar a fazer, pra indicar, né? Aí está, ó, a sombra. Como eu fiz lateral a sombra, ó, aqui vai estar a orelha, cilindro, ó, 3/4 cilindro sombra, igual na esfera, tá aí. Se você sofreu, Ju, vou fazer de novo. Bolota. O truque está em você aprender a fazer esta distância daqui, se repete para fazer isso aqui. E o truque está em você saber fazer o rosto de perfil. Assista minhas aulas de perfil e vai treinando, tá? Vai treinando o desenho de perfil. E esse desenho você tem que colocar aqui, ó. Mas bem fraquinho, porque depois você vai apagar. Até aqui fica o nariz, ó, no final da bola, como manda a proporção. Entre essa linha e esta linha fica o olho. Então o olho fica aqui. Então desenha o perfil. Depois você apaga isso. Por quê? Só isso vai aparecer. Esse vem para cá. Aqui vai estar o zigomático. E aqui você vai puxar para cá. Assim. Aqui vai estar o outro olho. E vai estar feito. Ó, como você colocou daqui essa distância, coloca mais ou menos aqui a mesma distância. Puxa aqui, ó, o nariz. E a orelha vai estar daqui para trás. Assim. Desse jeito. Certo? Ó, a sombra, como que vai ficar? Tá olhando de cima para baixo. De cima para baixo. Então, vamos dizer que ainda tá para trás. Desse jeito, ó. Você viu que mudou? Ó a linha, tá assim. A sombra vem para cá. E se estivesse mais para frente? A sombra estaria aqui. E se estivesse mais para frente ainda? A sombra estaria assim. Então, você tem igual fases de lua. Então, a sombra vai estar aqui, ó. O zigomático vai fazer sombra para cá, que vai ter luz, porque aqui tem um telhadinho, né? Você pode até fazer uma sombra um pouco aqui. O nariz vai fazer sombra para cima. O bigode vai fazer sombra para cima. O queixo vai fazer um pouco de sombra para cima. E tudo isso aqui pode ficar de sombra também. Assim. Que horas são? 19h01. Vamos ver de novo. A mais difícil, olhando para baixo. Não é tão difícil. Aí está. Coloca olhando para baixo. Assim, ó. Né? Aqui está o queixo. Aqui está a linha, ó. A curva. É aqui que você vai fazer isso aqui. Vamos fazer diferente. Vou fazer o nariz arrebitado. A boca aqui. E o queixo aqui. Pronto, ó. Rosto de perfil olhando para baixo. Tá? Como tá olhando para baixo, daí vem aquela história do ângulo que eu falei, assim, ó. Nesse ângulo. Olha esse cubo aqui. Tá olhando para baixo, entende? Esse cubo olhando para baixo, ó, o olho do cubo, certo? Então, esta linha vai ser a linha do olho. O olho vai estar para cá e para cá. Tá entendendo, ó? Parece esquisito no começo, mas não se preocupa, dá certo depois. A boca, no mesmo sentido. Zigomático, queixo. Ó, já está começando a aparecer. Sobrancelha. Orelha, ó. Indo para cima, ó. É indo para cima a orelha, né? Orelha indo para cima. Aí tá olhando para baixo. E a sombra? Aqui, o queixo é como uma bolinha. Então, vai receber a sombra igual das luas, né? Então, aqui, ó. Sombra de bolinha do queixo. Maçã do rosto, bolinha. Sombra da maçã do rosto de bolinha. Aqui, nariz. Nariz fazendo sombra para cá. Testa, a bola. A bola fazendo sombra. Uma curva menor que esta, né? É. Aqui. Pronto, luz e sombra. Boa tarde, Consolar. Como que você tá? Olhando para cima. Para cima, acredite, é muito difícil mesmo. Super difícil. Tá aí. Vamos lá. Ó, a elipse para a direção que tá olhando. Vai estar olhando para cá. Para cá.
nessa direção. Então, aqui vai estar o olho, aqui vai estar o olho, aqui vai estar a boca, e aqui vai estar o nariz, né? Então, a gente tem que fazer isso aqui, ó, né? O contorno do queixo, certo? Isso aqui. Esse perfil tem que treinar. Não treinou isso daqui? Que bom que você tá bem. Dá tudo errado. Vamos fazer. Queixo. Boca. Nariz. E pronto. Agora, ó, essa linha tá assim. Essa linha tá assim. Então, é aqui que vai estar o olho. É muito difícil olhando para cima. Quer chorar? Faz esse desenho agora. Ó, boca vindo para cá, vindo para cá. Ó, zigomático, zigomático. Ligou o zigomático. Testa. Ah, é por causa do brilho. Deixa eu puxar para cá. Era o brilho. Agora dá pra ver. Obrigado por ter falado. Vou aproximar mais a câmera. Só um pouquinho. Aí. Aproximando a câmera. Para. Aí está. Pronto. Agora melhorou bastante. Então, ó. Zigomático. Nariz. Tá aí. O sol tá aqui. Testa, ó. Vai pra trás. Lembra que tá assim? Ó, para onde vai a orelha? Nessa direção, né? Para cá e depois para cá, nessa direção. Da altura do nariz para trás, da altura do olho para trás. É aqui que vai estar a orelha. A orelha desce. E eu tenho que saber onde está a orelha, né? Por que eu tenho que saber onde está a orelha? Porque daqui eu tenho que ligar até o queixo. Essa ferradura assim. E olha, aqui está a nuca. Tá vendo que a nuca é maior que a esfera da cabeça? Eu fiz maior, né? Para trás, assim. Então, aqui, ó, vai estar a cervical e aqui vai estar o pescoço, que eu ligo ali. Tá olhando para cima. Agora, lembra? Aqui tem uma esfera. Aqui tá o sol. Então, aqui, ó, igual da lua, né? Sombra. Indo para trás assim, né? Ó, a lua. Então, aqui é a sombra, né? Nariz. Sombra. Aqui tem um triângulo que vai estar iluminado. Beleza, ó. Sombra. Uma esfera aqui, ó. Sombra. Aqui, ó, vai ter a bolota do olho, né? Sombra, igual. Aí está. Aqui, ó, tem o lábio, que é igual um pneu, assim, né? O lábio. Sombra, assim, ó. E aqui vai ter luz. Aqui, ó, o lábio superior, batendo direto, ilumina. Bigodinho, sombra. Testa, igual, assim, né? Ó, a lua vendo de cima. Sombra. Pescoço, o sol tá vindo aqui para cá. Sombra. E aí está. E a luz batendo aqui e fazendo as projeções. Bom, nós vamos falar mais sobre luz e sombra no sábado. Então, me curta, me siga e me compartilhe. Até sábado. Espero ter ajudado você. Todo o truque está no perfil, tá certo? Ju desenha. Então, até sábado.